Prontinho. Então vamos lá. Então agora oficialmente dando início à nossa palestra, né? Mais um evento do ciclo 1 do projeto Cidades Inteligentes, que nós estamos realizando agora no primeiro semestre de 2022, tá? Então, boa tarde a todos, boa tarde, professor Olímpio, professor Eric, boa tarde, Saulo. Então, hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso colega, professor da Escola de Engenharia, né, do curso de Engenharia Civil, professor Olímpio Mendes de Barros. Tá? O professor Olímpio ele é engenheiro civil, formado aqui na Escola de Engenharia em 1990, fez seu mestrado em Engenharia de Transporte na USP, onde atualmente ele cursa o doutorado, com pesquisa relacionada à previsão de tráfego e sistemas inteligentes de transporte. Há 31 anos ele atua na Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, em São Paulo, onde participou da implantação de novas tecnologias para as equipes operacionais. É professor de Engenharia de Tráfego há 13 anos, sendo os últimos 3 lecionando aqui na nossa Escola de Engenharia. E hoje ele vai trazer para nós uma visão, falar um pouco sobre sistemas inteligentes de transporte aplicado nas nossas cidades. Então, professor Olímpio, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer tê-lo conosco, tá? Passo a palavra para o senhor, muito obrigado. Obrigado, Renato, obrigado aí o convite da escola, em me dar essa oportunidade de trazer para os alunos um pouquinho sobre a questão das cidades inteligentes e a relação disso com o transporte, com o tráfego. Vamos tentar hoje, então, apresentar um pouco desse grande mundo, né, que é a parte de sistemas inteligentes de transporte. Posso já colocar para compartilhar aqui a tela? Pode sim, professor. Então, enquanto o professor Olímpio faz o compartilhamento, só um recado pessoal. Ao término da palestra, será disponibilizado aqui para vocês, no chat, um link, tá, para vocês registrarem a presença de vocês no nosso evento, tá bom? Então, professor Olímpio, já aparece aí para vocês, né? Aparecendo, tá ótimo. Tá. Então, boa noite a todos. O tema, né, dessa série de palestras é Cidades Inteligentes e nós vamos estar falando dos sistemas inteligentes de transporte, que na sigla em inglês é ITS. Né? Meu nome é Olímpio, então vamos lá começar com a nossa palestra. Primeiro, dizer o seguinte: um sistema inteligente, e no caso dos sistemas inteligentes de transporte, é um sistema que está sempre em evolução. Então, se a gente partir lá de trás, então não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui na tela. Dá para ver, Renato? Conseguimos sim, professor. Obrigado. Então, no passado, né, quando não existia ainda semáforo, era um policial que ficava em cima lá num pedestal para controlar um cruzamento, e isso veio evoluindo, né, ao longo dos anos, modernizando, né, até que se criou propriamente um semáforo em 1920, mais ou menos. Depois ele foi sendo automatizado manualmente. Esse aqui é o primeiro semáforo, grupo semafórico, colocado na cidade de São Paulo, por exemplo, esse amarelinho aqui. E hoje a gente já tem semáforos com lâmpadas LED, com contador regressivo, com diversos recursos agregados, né? Sendo que o estado da arte hoje esses semáforos todos centralizados, sendo controlados através de uma central remota inteligente que trabalha e ajusta esses semáforos em tempo real. Então, a gente vê que quem está dentro da central consegue visualizar toda a parte aqui de câmeras, né, para ver efetivamente como está o tráfego na via, e também tem toda a parte computacional de cada cruzamento, se está verde, se está vermelho, naquele instante. Portanto, a gente vê aqui uma enorme evolução ao longo dos anos, e para chegar numa parte, né, que hoje a gente tem instalado em várias cidades do mundo, inclusive aqui em São Paulo, embora com vários problemas de manutenção, que é um dos problemas dos sistemas de implantação de novos sistemas
na via. A via é um ambiente bastante difícil de fazer manutenção, é muito agressivo, tanto por intempérie como por parte de vandalismo, de furto. Então, muitas vezes a gente tem um sistema, mas esse sistema apresenta falhas por problemas outros, que a gente não consegue ter 100% de domínio. Mas, de fato, a gente vê aqui, né, como que a gente está sempre em evolução. E aqui não acaba, quer dizer, esse é o que tem hoje. O que vem pela frente? O que a gente pode fazer daqui para frente? Do mesmo jeito, com estacionamento. Então, antes a gente parava na rua, depois tinha estacionamento que você precisava ficar andando para achar vaga. Hoje, né, a gente vê essa foto aqui lá do Morumbi Shopping, então a gente vê aqui, né, esses detectores que de longe eu acho onde tem a vaga no estacionamento pela lâmpada verde colocada lá no teto, sei quantas vagas tem em cada corredor, isso já é fato, já é verdade. E o que vem depois disso, por exemplo, né? Algumas coisas que já estão sendo implantadas em aeroportos fora, né, na Europa. Então a gente tem esse aqui em Stuttgart, que você tem num Mercedes, você pode parar nessa vaga e o Mercedes dirige sozinho para uma vaga destinada para ele dentro do aeroporto. Depois, se vocês quiserem pegar esse vídeo que está, o link está escrito aqui, é bastante interessante, porque o carro sai daí, vai para um local e quando você volta de viagem, você, pelo celular, pede o carro e o carro vem sozinho e para exatamente nessa vaga, que é uma vaga de valet automatizado, ou seja, ninguém vai manobrar o seu veículo, ele vai manobrar sozinho, né? É o carro autônomo já sendo realidade dentro de estacionamento. Ou essa solução de Düsseldorf, né? Que é uma espécie de uma empilhadeira que leva o carro, né? Levanta o seu carro e leva ele até uma vaga, e quando você chama o carro de volta, que você chega de viagem, esse carro, a empilhadeira vai lá, pega na vaga e traz de volta. Ou seja, está sempre em evolução, né? Será que mais para frente a gente vai ter outras soluções? Que soluções a gente pode ter? E então aqui já começa, né? Eu quero que você já comece a pensar o seguinte: a engenharia está aí para criar essas soluções, né? E envolve diversos tipos de engenharia, né? Uma solução como essa envolve a engenharia de tráfego para fazer os trajetos, o dimensionamento das vagas, né? A posição das vagas, envolve engenharia automobilística para criar sistemas inteligentes, engenharia de computação, engenharia eletrônica, né? Que vem, né? Engenharia mecânica para criar um pallet como esse, né? Um carro, né? Um sistema todo de levar o carro, de transportar o carro sem que ele precise rodar e sem estragar o carro, lógico, né? Você não pode danificar o carro. Então, quanta coisa a gente vai criando e que muitas vezes a gente não faz sozinho, a gente depende de colegas, de outras engenharias. Nas cidades inteligentes, uma das coisas que os sistemas inteligentes de transporte têm aplicado bastante é no transporte ativo. O que é o transporte ativo? É aquele que não envolve motor. Então, é bicicleta, patinete não elétrico ou a pé. Hoje a gente já tem, inclusive, alguns sistemas com bicicleta elétrica e com patinete elétrico também, que já não é exatamente o transporte ativo, mas que vai um pouco nessa direção de reduzir o uso do espaço viário, né? De ser um transporte individual que não tem aglomeração, que permite grande flexibilidade, né? Então, são formas que têm crescido bastante nos últimos anos. E a gente vê, por exemplo, nesse projeto aqui colocado na Grã-Bretanha, onde o uso de bicicletas compartilhadas reduziu em 6 quilômetros por usuário por semana o uso de carro. Então, a cada semana, cada usuário do sistema deixou de usar o carro por 6 quilômetros. Imagina, somando isso tudo, toda uma população que está aderindo a isso, quanto se evitou de poluição, quanto se evitou de congestionamento só em fazer isso, né? Ou uma solução como essa, feita na Finlândia, onde você integra o uso de patinete com transporte coletivo. Então, você tem estações de patinete perto
das estações, dos pontos de ônibus, das estações de metrô. Aliás, isso também é verdade com bicicleta. Hoje, já no Brasil, aqui em São Paulo, a gente tem várias estações de metrô que tem o bicicletário, né? Tem aonde a gente está sem patinete praticamente hoje, mas é algo que pode voltar, e se voltar vai estar sempre perto do transporte. Então você usa o transporte público para aquela distância maior e depois usa o patinete ou a bicicleta ou a caminhada a pé para fazer aquele último 1 quilômetro e meio que falta na sua viagem, né? Então, se o ônibus não chega até a porta da sua casa, você pode fazer isso de bicicleta, por exemplo, com conforto, com qualidade e, se possível, também, e é o que a gente vai ver até o final da palestra, com segurança. Uma das coisas que mais se fala quando a gente fala de cidade de transporte inteligente é essa parte de comunicação do veículo com a estrutura, com a infraestrutura. Então, o veículo é detectado por um detector de infravermelho, por um detector de câmera, qualquer tipo de detector. Esse detector manda mensagem, né, do veículo para uma central. Cada semáforo, cada equipamento da infraestrutura também se comunica com a central. Nesse exemplo aqui, por exemplo, né, cada semáforo manda informação para a central, que hora ele vai abrir, que hora ele vai fechar, e a central calcula e passa para o veículo através de uma comunicação Wi-Fi, por qualquer tipo, Bluetooth, ou qualquer tipo de comunicação Wi-Fi, usando antenas, né, como essas aqui, por exemplo. E aí o que acontece? Tanto o veículo recebe a informação de que o motorista recebe a informação de que ele deve, por exemplo, andar 40 km por hora. Se for um veículo autônomo, ele recebe essa informação e ele autoajusta essa velocidade. Então, ele já vai ajustar essa velocidade e ele vai chegar quando ele vai gastar menos combustível, ele não vai chegar acelerando no semáforo para ficar parado muito tempo. Ele já ajusta uma velocidade para, quando ele chegar no semáforo, já está praticamente na hora de abrir. E quando o semáforo abrir, o veículo, aspas, já sabe que hora que vai abrir. Então, se ele já sabe que hora que vai abrir, na hora que abre, ele já está iniciando. Aquele tempo que o motorista perde, né, para reagir, quando ele vê a lâmpada verde e gasta aquele 1 segundo e meio, para começar a acelerar e sair da inércia, o veículo autônomo que já está conectado no sistema já faz isso automaticamente. Com isso, a gente ganha em rendimento, ganha em tempo, ganha em uso do sistema viário e, portanto, reduz congestionamento, reduz poluição, porque o motor fica ligado menos tempo acelerando para chegar e ficar parado muito tempo. Ele vai se deslocando com uma velocidade mais constante, evita frenagens, né? Manutenção do veículo é reduzida. Então, esses sistemas, a gente sempre deve pensar que algo inteligente é aquilo que vai se comunicar, vai trocar informação do veículo com a infraestrutura e também vai estar trazendo benefícios financeiros, ecológicos, né, de poluição, redução de poluição, de tempo, de segurança, de conforto. A gente está sempre pensando nisso. Esses sensores, eles podem atuar em diversas coisas. Ele pode detectar um veículo que está vindo, ele pode detectar um pedestre que está atravessando a rua e avisar para o veículo que vai fazer a conversão à direita de que tem um pedestre ali para ele tomar cuidado. Ele pode avisar o carro que vai virar à direita aqui, por exemplo, que tem uma bicicleta do lado dele, né? Então, pode ser um sensor do próprio veículo, pode ser um sensor, uma câmera, um outro sensor que detecta aquela bicicleta e que informa isso para o próprio motorista, e pode até, hoje em dia, já algumas iniciativas de informar para o ciclista. Olha, o carro vai virar à direita, então toma cuidado, que você está do lado dele, se ele virar à direita, tudo isso vai aumentando a segurança, vai melhorando, né, a mobilidade da população. Uma outra aplicação, e eu vou mostrar várias aplicações hoje, eu acho que a ideia é mostrar exemplos de como a coisa está, qual é o estado da arte hoje dessas tecnologias, né? Então, aqui a gente vê
o carro recebendo, que vai vir à esquerda, recebendo informação do caminhão, que é para ele esperar o momento. Não desse caminhão que ele está vendo, daquele que está em vermelho que ele não está vendo, daquele veículo que ele não está vendo, que vem atrás do caminhão. Exatamente para ele não, né, passou o caminhão, já entra? Não, tem um veículo atrás. Essa outra solução aqui do lado direito, aonde esse sistema mapeia por GPS os veículos, vê a velocidade em que eles estão andando, né? E aí informa para o veículo que está vindo no trecho de trânsito livre, em alta velocidade, de que tantos metros à frente o trânsito está a 20 km por hora, mais tantos metros a 10 km por hora. Portanto, o motorista que vem lá de uma curva, ele já sabe que depois da curva o trânsito está lento, ele recebe a informação, ele pode agir de forma mais segura, evita acidente, não vai gastar combustível acelerando, etc. Então, a gente está melhorando a qualidade, o conforto, porque o motorista não se estressa, não vai ter que fazer uma frenagem brusca, por exemplo, e também a segurança, porque eu evito aquele acidente do motorista que não percebeu que o trânsito está vindo numa curva, não percebeu o trânsito, que estava à frente, que estava congestionado à frente, e aí acaba tendo colisão traseira, como às vezes acontece nessa situação. Tudo isso, todos esses sensores acabam transferindo informações para as centrais operacionais. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, da central da CPTM, que fica ali no Brás, a central do metrô do Rio de Janeiro, né, onde a gente vê toda a pista, um monte de câmeras, todo o monitoramento, uma equipe grande cuidando, né, das linhas de trem, das estações, abre e fecha a porta, e etc. E essa aqui é a central da CET, está vazia nesse dia, porque essa foto foi tirada numa madrugada, e aonde a gente vê todo o monitoramento e um monte de mesas para fazer todo o controle e acompanhamento do tráfego da cidade, receber todas as informações de sensores e conseguir tratar isso e fazer isso virar coisa útil, informação útil também para a população. Então, essas centrais são o coração de processamento de todas essas informações que vêm de campo, são tratadas, seja porque veio de um sistema, seja porque veio por uma ligação telefônica que alguém falou que tem um acidente, seja um policial, um marronzinho, um bombeiro, alguém da Sabesp que mandou uma informação via sistema dizendo que tem um problema, que tem algo para ser tratado naquela via, e aí essa central trata isso e redistribui isso, acionando equipe, alterando tempos de semáforo, acionando painéis de mensagem, mudando a sinalização. Ou seja, tratando a informação, trazendo inteligência, trazendo valor, agregando valor para a informação. Como eu falei, essas centrais, esse aqui é só um esquema, não vou estar tratando de cada item desse, mas uma central, o projeto que a gente tem hoje para a Central Integrada de Mobilidade Urbana, que integra tráfego e transporte no município de São Paulo, integraria vários equipamentos, né, das próprias empresas da CET, da SP Trans, então vários equipamentos e mapeamento dos ônibus, por exemplo, contato com diversas outras centrais, ninguém trabalha sozinho, Central dos Túneis, CGE, que é quem faz toda a previsão de chuvas e alagamentos e emergências, o SECOI, que é de limpeza urbana e iluminação das prefeituras, metrô, etc., Centro de Controle de Segurança estadual e federal, eventualmente, e recebendo também outras informações, que vem de rede social, vem de telefone, que você vai recebendo da população. Então, tudo isso tem que trabalhar nas duas direções. Você recebe informações, trata e redistribui. Isso é trabalhar de uma forma inteligente e integrada. Então, outra palavra importante para sistemas inteligentes de transporte é integração. A integração é importante para você não ter que ficar fazendo retrabalhos. Você tem que pegar o trabalho do outro e dar um passo a mais, sempre avançar e tratar isso de uma forma rápida, em tempo real, que não é fácil.
Hoje a gente tem, por exemplo, simuladores de tráfego. Já existem vários simuladores. E esses simuladores, o que eles são? Modelos matemáticos que conseguem trazer para a gente representações para a gente fazer estudos de tráfego. Então, seja como esse aqui do lado direito, onde eu vou pegar uma rotatória e vou colocar todos os carrinhos, a rotatória na dimensão real dela, com ângulo real, largura de faixa, sinalização, semáforo, cada itemzinho daquele local, e vou testar para ver se aquilo vai funcionar bem, se o meu projeto está adequado para a demanda que eu vou estar recebendo, né? Então, esse é um sistema que a gente está olhando microscopicamente, cada carro, cada pedestre passando, andando naquele local, ou eu posso olhar a cidade de uma forma macroscópica, de uma forma, né, mais aberta, aonde a gente olha, por exemplo, né, nesse caso, eu tenho em verde e amarelo a qualidade do trânsito, do fluxo de tráfego nas principais vias, em azul aqui, a lotação dos estacionamentos dos edifícios comerciais, a gente vê aqui, ó, provavelmente um shopping center, um centro empresarial, alguma coisa com muitos veículos estacionados, e cada pretinho aqui é ou um ônibus ou um trem de metrô, né, é transporte público, enfim. E aí eu consigo ver isso andando e ver isso funcionando, ou em tempo real, ou em tempo de planejamento. Eu posso colocar isso, colocar né, pegar os meus dados históricos, ver como funcionou, aonde deu problema e fazer um novo planejamento, e fazendo ajustes. Como eu falei, a gente está sempre em evolução. Eu vou evoluindo o meu sistema. A cidade é algo vivo. Todo dia tem rua nova, tem um comércio que mudou, um shopping center que abre, um prédio que foi construído. Cada coisa dessa muda o sistema viário, muda o uso do sistema viário. E a gente precisa estar atento a isso e precisa estar preparado para isso. A mobilidade, né, uma expressão que a gente tem que é o MAAS, né, mobilidade, que é sigla em inglês, que é para mobilidade como serviço. Então, a gente vê aqui, por exemplo, né, Londres lançando sistemas para que a população pudesse se mover durante a Covid de uma forma a manter o distanciamento social. Aqui eu juntei, né, tanto mobilidade com serviço e mobilidade por demanda. Então, aqui à esquerda, mobilidade por serviço, né? Saber onde está o ônibus, que hora que ele chega. Zona Azul Digital, em São Paulo, Sorocaba, Osasco, Salvador, Brasil inteiro hoje tem Zona Azul Digital. Mapeamento, roteamento para a gente saber qual é o melhor caminho. Pedágio, todo eletrônico, que eu não preciso mais parar, não perco tempo parando. Quando eu não paro para pagar o pedágio, eu também estou economizando combustível e não só tempo. Então, isso aqui é mobilidade como serviço. E do lado direito, mobilidade por demanda. É aquele que eu peço, né? Eu pego uma bicicleta, eu vou usar uma bicicleta compartilhada, eu vou usar um sistema de Uber ou qualquer outro desses aqui, que são sistemas semelhantes, para, né, chamo um veículo que vem me atender, eu estou demandando aquele serviço. Eu vou chamar um transporte, seja para me trazer alguma coisa, uma mercadoria, uma comida, como levar alguma coisa que eu quero, né, para algum lugar. Queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: algumas das empresas que estão aqui nessa imagem, como a Log e a 99, foram startups de brasileiros que, em pouco tempo, viraram o que o pessoal chama aí de unicórnio, né? Empresas que hoje valem mais de 1 bilhão, que eventualmente já até foram vendidas, né? Depois de um grande crescimento. Então, isso aqui eu peguei só um pouco do que tem, um pouco do que está sendo feito e, de novo, muita coisa a ser feita. É criatividade, colocar criatividade para rodar e criar novas soluções, novas formas de fazer as coisas. Veículos autônomos, que é outro item que também a gente vê aí de novas tecnologias, de sistema inteligente de transporte. O veículo autônomo, né, a gente fala sempre do Tesla, que ainda é um passo, está no segundo passo, são 5 níveis, né? A Tesla está no segundo item de automação, ainda não é totalmente autônomo, não dirige totalmente sozinho, né?
Mas a gente vê que esse tipo de tecnologia, que hoje já está sendo testada nas ruas de Londres, por exemplo, ou que em 2016 foi feito esse outro teste aqui de um comboio de caminhões, em que o veículo autônomo, como ele sabe a velocidade do veículo da frente, ele diz a velocidade para o de trás, eles conseguem manter distâncias, conseguem manter uma velocidade mais constante, evita desgaste de motor, evita desgaste de ficar acelerando e freando, e com isso, por exemplo, nesse teste aqui, durante essa viagem, né, de teste, 10% do combustível foi economizado. Imagina isso em escala, né, para todos os veículos, sem a gente economizar. O que muda, né, de dívida externa até, né, de consumo, de valor, né, agregado, se a gente reduz em 10% o consumo de combustível de todo mundo, por exemplo, só tirando aquela pecinha que é o motorista e deixando o veículo trabalhar de forma autônoma, por exemplo. Novas formas, né? A gente tem veículo elétrico, que é algo que já vem de muitos anos, mas agora se tornou realidade o veículo elétrico, e hoje já se procura fazer, né, em Michigan, alguns estudos de implantar uma via onde, por indução, você carrega os veículos. Então, o veículo vai andar e vai sendo carregado enquanto anda, vai ter ganha, né, em distância de viagem, que ele vai carregando enquanto anda, ou essa solução na Finlândia, que um ônibus elétrico, cada vez que ele para num ponto, levanta a haste, carrega um pouquinho e segue, carrega um pouquinho no próximo ponto. Então, ele vai fazendo pequenas cargas rápidas e vai mantendo a autonomia de distância, de trajeto dele. Soluções criativas, né, para a gente não ter que fazer, por exemplo, uma rede de ônibus elétrico inteira. Você carrega o ônibus, as baterias do ônibus naquele ponto, por exemplo. E hoje a gente já tá se tornando realidade a mobilidade, que eu chamei aqui mobilidade nas alturas, né? Que hoje pode ser, né, helicópteros, não sei se vocês sabem, mas São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo, né? Tem mais de 400 helicópteros em São Paulo. A cada 45 segundos durante o dia, nós temos ou um pouso ou uma decolagem de helicóptero na cidade de São Paulo. Então, aquela ideia assim, não, eu vou comprar um helicóptero, que é a solução para o trânsito, né? E vai resolver porque lá em cima não tem trânsito. Cuidado, porque São Paulo é a única cidade do mundo que já tem um controle aéreo para helicópteros, só para helicópteros, separado do controle de aviões, lógico, eles se conversam, mas de tanto helicóptero, de tanto pouso e decolagem que a gente tem, precisou criar um sistema à parte. E aí a gente vê a ANAC liberando agora o uso de drones para entrega. Então, não só o transporte de pessoas, mas o transporte de mercadoria também, já começando a acontecer. Junta drone, avião, helicóptero, tem que ter gente fazendo gestão disso, né? Ou esse helicóptero drone, né? Novas tecnologias, novos veículos, a coisa vai acontecendo, está acontecendo. Isso aqui é coisa que ainda está sendo desenvolvida, que está começando a ser implantada. E aí eu queria trazer para vocês dois alertas, duas coisas importantes. O primeiro alerta, vocês estão começando um curso de engenharia. Cuidado com a tecnologia. Não é tudo que tem no computador, não é tudo que tem na internet, não é porque eu mandei para o computador, para o sistema, aquele programa maravilhoso que faz o cálculo da estrutura inteira ou que faz a simulação do tráfego. Eu botei os dados, ele me deu uma informação e eu acredito naquilo. Eu tenho que saber se aquilo está certo. Vocês, como engenheiros, precisam saber disso. Então, cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, isso aqui foi uma performance, né, de um artista. E o que ele fez? Ele botou um monte de celular numa carretinha e saiu andando por uma rua que estava completamente vazia. E o que acontece? Como o Google Maps, ou mesmo o Waze, ou outros que fazem esse tipo de mapeamento da qualidade, da velocidade do trânsito, como eles usam os dados dos celulares para fazer isso, quando você juntou um monte de celular andando devagarzinho naquele trecho, o Google achou que aquela via estava congestionada. Então, cuidado, né?
você tem que saber quando o sistema está te dizendo a verdade, ou quando não está, ou quando aquela informação está estranha e eu preciso confirmar, ou eu preciso analisar, ou eu preciso melhorar o meu sistema. Então, o sistema nenhum está 100% à prova de falha ou à prova de situações que a gente não previu. E a gente, como engenheiros, tem que estar sempre analisando esses problemas e buscando as soluções de forma criativa. Então, esse é um toque importante para qualquer ramo da engenharia, para qualquer coisa que a gente vai fazer. Cuidado, a tecnologia é boa, ajuda em muitos aspectos, mas a gente tem que saber usar e tem que saber se o que está acontecendo, a informação que vem, está correta. E a outra coisa, tudo que é inteligente é seguro também. Então, nenhum engenheiro em nenhuma área de profissão faz projeto que intencionalmente é para machucar alguém. Ou que eu sei que eu estou colocando alguém em risco. Tá mais ou menos, se o prédio cair, não sei. Né? Se esse sistema elétrico aqui a pessoa botar a mão e der um choque, mas vai ser só 10%. Não, a gente tem que estar trabalhando sempre olhando para a segurança. Então, por exemplo, né, visão noturna, câmeras de visão noturna que vão identificar um pedestre que só com o farol do carro eu não consigo identificar, alarmes no sistema do veículo que vão me dizer que existe um pedestre à frente. Então, é pensando na segurança, usar a tecnologia para a segurança. Colocar, né, já tem gente querendo que os pedestres e ciclistas andem com um tag, que nem o tag de veículo, para informar onde que eles estão, porque daí se eu sei onde o pedestre está, eu consigo avisar para o veículo, por exemplo, seja olhando o celular do pedestre, que está aqui atravessando a rua olhando para o celular, sem olhar o carro que vem, eu preciso, ou com um tag, ou com algum outro equipamento, eu vou informar o motorista de que tem alguém atravessando a rua. E aí o motorista também vai tomar cuidado. E não só o motorista, o pedestre pode receber uma informação que está vindo um veículo, para ele também tomar cuidado para atravessar. A gente tem que trabalhar nas duas pontas. Se um dos dois mudar, né, se o carro diminuir a velocidade ou o pedestre não atravessar, o atropelamento não vai acontecer com aquele pedestre que está distraído olhando o celular, que é um tipo de atropelamento que tem crescido. E, para finalizar, a gente tem que usar a nossa tecnologia, né? Inteligente é ser seguro e é ser diferente. Aqui tem duas soluções, uma de 2014, no Japão, e outra, bem recente, 2021, em Londres, aonde se inverteu a lógica. Quer dizer, eu tenho semáforo, estão aí há mais de 100 anos. Que bom. Né? Então, tem semáforo há 100 anos e uso o semáforo do mesmo jeito. Quando tem uma travessia de pedestre, está passando o veículo, o pedestre tem que esperar, atualmente, né, aperta a botoeira, espera fechar para o veículo, aí ele atravessa. Qual que é essa ideia aqui? Em locais que tem menos volume de veículos, em frente a escolas, em áreas mais, né, que tem um fluxo menos intenso, não estou falando da Avenida Paulista, mas em locais onde o fluxo de veículos é menor, faz o inverso, seja criativo, né? Coloca o semáforo aberto direto só para pedestre. Quando vier o veículo, ele passa num sensor magnético e aí esse sensor avisa, está vindo o veículo. Se não estiver passando pedestre, né, acabou, não tem nenhum pedestre na faixa, aí eu abro para o veículo, é como se o veículo apertasse a botoeira, inverte a lógica. A gente ganha em segurança, ganha em conforto para o pedestre, que não fica parado esperando um semáforo, ou não está vindo o veículo, acaba atravessando sem no vermelho, né? Que não é o ideal. Então, de repente, vem uma bicicleta, vem um veículo que o pedestre não viu e atropela ele ali. Tá? Então, sempre pensem fora da caixinha, pensem como, usando o que já tem, dá para fazer melhor? Muitas vezes dá, como esse tipo de solução, que até hoje a gente não tem em São Paulo. Hein? Isso aqui está, né, Japão, 2021, na Inglaterra, em Londres, e não tenho notícia de nenhum outro lugar no mundo que tenha feito isso ainda, embora seja uma ideia bastante clara, que favorece a segurança e o conforto do pedestre, sem atrapalhar o veículo, que quando vier vai abrir para ele também. Gente, muito rapidamente, tentei colocar aqui, o meu e-mail está embaixo, tentei colocar para vocês um pouco do que é a tecnologia, os sistemas inteligentes de transporte, para trazer um pouco aí do mundo, de como está isso funcionando hoje
ao redor do mundo, tá bom? Obrigado. Não sei se agora como que funciona, se abre para perguntas, qual é o processo aí? Obrigado, professor Olímpio. Agora nós vamos abrir aí para perguntas, então pedimos para quem tiver alguma pergunta para o professor Olímpio, escreva aqui no QIA para a gente poder encaminhar para ele, por favor. Bom, enquanto isso, professor, eu vou pedir só para eu tirar a telinha para nós podermos conversar aqui. Tá? O pessoal vai fazendo as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para começar, me permite. Numa cidade que nem São Paulo, né, que a gente tem tantos problemas aí, tantos desafios, né? A apresentação, né, fantástica, né, várias tecnologias que a gente pode trazer para a cidade. Né? Nós temos tantas necessidades, assim, por exemplo, na cidade de São Paulo. O que é possível a gente implantar, né? E o que hoje já é uma realidade na cidade? Então, os semáforos inteligentes já são uma realidade. Embora, como eu falei no começo da apresentação, a gente tem muito problema de manutenção, principalmente por roubo de cabo. Então, hoje a gente chega a recolocar na cidade anualmente 50 quilômetros de cabo furtado todo ano, né? Assim, que roubou, e aí quando rouba um cabo desse, você perde comunicação, perde sensor, perde, né? E o outro problema que a gente tem, e que é sério para esse tipo de sistema que tem detectores automáticos ou sensores automáticos, principalmente coisa magnética, é a qualidade da manutenção de pavimento que a gente tem hoje. A gente, né, tem aí no curso aí a parte de pavimentação, a gente sabe como é complexa essa coisa, e se você não tiver uma boa manutenção, você tem lá um laço detetor, né, que é uma bobina magnética colocada dentro do pavimento, e se aquele pavimento romper, ele rompe aquela bobina. Rompeu a bobina, você perde o contador, perde toda a automação que está colocada ali. Então, esses são problemas, dificuldades que a gente tem hoje. Mas eu diria assim, a gente já tem várias coisas, a gente tem muitas câmeras, hoje a gente tem contadores através de radares com câmeras que a gente consegue saber em mais de 1.000 locais na cidade qual é o volume, a velocidade, a qualidade do tráfego naqueles locais, né? Então, meu doutorado agora é fazer um uso mais avançado, né, dessas informações, por exemplo. E a gente consegue hoje, remotamente, mudar a programação praticamente de todos os equipamentos de semáforo que estão na rua, por exemplo, né? Mas é aquilo que eu terminei falando. Eu acho que a gente precisa ser criativo e usar o que tem. E aí é disso que a gente vem tirando e melhorando, né, com o que a gente tem na mão também. Professor Olímpio, eu gostaria também de só agradecer a participação, né, gostaria de agradecer a participação, acho que foi bastante interessante aqui os temas, né, apontados, né, e bastante relevantes, e inclusive as provocações aqui. Antes, Renato, você colocar essa pergunta, eu só gostaria de fazer uma pergunta que é relacionada a, quando a gente fala em sistemas inteligentes, que ele pode estar aplicado a diferentes modos de transporte, né, então, seja ele, né, rodoviário, transporte ferroviário, portuário. Quando a gente pensa em meios urbanos, né, que a gente tem grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, com tráfego intenso, e a gente tem um tráfego misto e compartilhado com bicicletas, tem pedestre. Nesse sentido, né, essa interação veículo, pedestre, ciclista, como isso é um desafio, né, para esses sistemas, e como isso pode impactar, por exemplo, né, o bom desempenho, né, dessas tecnologias utilizadas. Isso é um grande desafio, porque a gente sempre trabalhou muito pensando no automóvel, no ônibus, e hoje as bicicletas são uma realidade. A gente vê que a gente teve uma implantação numa cidade que nem São Paulo de mais de 500 quilômetros de ciclovia, mas teve muita resistência a isso e tem até hoje.
né? Porque as pessoas acham que a ciclovia tá vazia, né? Está tomando o local do carro onde eu estacionava o meu carro. Pô, mas o que é melhor? É o carro estacionado ou é, né, algumas bicicletas passando naquele local e reduzindo o uso de veículo, né? Algumas cidades no mundo já têm trabalhado com até a gente fala de tráfego compartilhado. É todo mundo no mesmo lugar. Tira a calçada, os veículos têm que andar no máximo a 20 quilômetros por hora, e aí vamos todo mundo devagar, pedestre, bicicleta, todo mundo compartilhado, porque essa é a forma de trazer a coisa mais humana para a cidade. A gente tem que ver o lado humano. A gente não pode ser engenheiro que só vê a técnica, a gente tem que saber que tem um lado humano na cidade, né? E aí essa parte de compartilhar espaços é difícil. Agora, a engenharia de tráfego é uma eterna gestão de conflitos de interesses. Seja o ciclista que quer o espaço que é do veículo, mas também ocupa o espaço do pedestre. E aí o pedestre reclama do ciclista, que ele está andando na calçada e não na via, né? Não na rua. E a moto que antes andava de tal jeito e que agora tem o ciclista, ou que agora criou a faixa azul, que é um espaço para moto, e o motorista do carro, e o comerciante reclama porque fez ciclovia. Então, é um eterno ajuste de conflitos e de interesses conflitantes, que a gente precisa estar fazendo a gestão, né? Recebemos uma pergunta aqui da Eduarda. O senhor acha que com o aumento da tecnologia no nosso cotidiano vai gerar mais ou menos empregos? Então, até ela cita aqui um exemplo que ela imagina que criar uma entrega via drone não é uma tarefa fácil para uma pessoa só, né? Quando fala de gente ter uma visão, além da técnica, né, a visão humana, o número de Uhum. empregos aí poderia aumentar ou iria Olha, diminuir? eu acho que os empregos mudam, né? Eu vi através né, a gente vai vendo aí já nos anos, né, profissionais que a gente tem. Quando eu fiz faculdade, eu saí da faculdade, eu trabalhava como desenhista freelancer, com caneta nanquim, folha de vegetal, e hoje isso não existe mais praticamente, né? A gente trabalha tudo em CAD. Então você vai dizer que o desenhista que trabalhava com vegetal e que não foi fazer curso de CAD perdeu o emprego, ou ele perdeu o emprego ou ele teve que arranjar uma outra forma de fazer. Mas certamente se criaram muitos empregos trabalhando em CAD. Então, para essa parte de tecnologia, se vai transportar com drone, tem que ter quem coloca as coisas no drone, tem que ter quem tira do drone, tem que ter quem pilota o drone ou programa ele, né? E o drone hoje vai levar até um local, mesmo que chegue na porta da casa da pessoa, tem alguém fazendo isso. Então, o que vai acontecer é que os empregos mudam. Se hoje a gente tem muito entregador que anda de motocicleta, pode ser que no futuro o drone substitua a parte disso e que esses entregadores façam gestão de drone, por exemplo, né? Então, acho que não vem para acabar com o emprego, vem para evoluir, né? A gente está em constante evolução. Uma pergunta aqui do Enzo. Se o senhor acha que criar uma empresa voltada para a tecnologia de mobilidade, você teria um bom retorno aqui no Brasil? Bom, a 99 está aí, né? Foi vendida por mais, era startup feita por alunos, no caso da USP, mas startup que foi vendida por mais de 1 bilhão, várias outras. Procura, né? Procura na internet, Startup Unicórnio Brasil. Vocês vão ver o tanto de empresas dessa área de tecnologia, de transportes, que surgiram e que estão aí virando muita grana. E mesmo quem não chegou lá num bilhão, né, tal, mas é algo que tem bastante espaço. E como tudo, tem que ter cuidado. Vai ter empresa que não vai dar certo, ou que, né, tem que ter uma boa proposta, boas ideias e afinco aí, estudo e tecnologia para poder evoluir nisso também. Uma última pergunta aqui, professor, do Guilherme. Ele perguntando, está falando, né, sobre as tecnologias, a implantação, que nem na cidade de São Paulo, e numa cidade do interior onde não se tem tanta verba para esses recursos, né? Além da criatividade, o que é possível Eu fazer acho que lá? a gente pode estar implantando uma cidade no interior, você também tem uma complexidade menor. Então, se hoje em São Paulo você tem 6.500 semáforos na cidade, numa cidade no interior você vai ter 50. Então, é muito mais barato de fazer a implantação também. E muitas vezes você não precisa de todas as tecnologias. E a outra coisa
em qualquer cidade, mesmo em São Paulo, a gente não tem tudo isso implantado, né? Eu diria que talvez Londres, alguma cidade na Alemanha tem boa parte disso, quase tudo implantado, mas nem em São Paulo a gente está longe de implantar. Então, sempre programar por etapas. Eu vou começar informatizando o atendimento, vou começar tendo uma central pequena, um sistema pequeno, e vou crescendo. Tem que ser sempre, como fala aquilo, vai crescendo, né? Vai escalando o projeto, ele vai crescendo aos poucos, e sempre começar de algo menor, que vai não querer já fazer o estado da arte, comprar um projeto inteiro pronto. Não existe um projeto de sistema inteligente de transporte ou de cidade inteligente, que é aquele assim, ó, isso aqui é cidade inteligente, compra aí que eu vou implantar, a sua cidade vai ficar maravilhosa. Isso não existe, está sempre em evolução. Ok, então, mais uma vez, agradeço ao professor Olímpio pela brilhante palestra, né? Nos apresentou aí uma série de tecnologias e possibilidades para serem implantadas nas nossas cidades. Então, professor, obrigado por ter cedido seu tempo para fazer essa apresentação para os nossos alunos. Agradeço as perguntas que foram enviadas, tá? Não se esqueçam de preencher o link que está aqui no chat, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Eu agradeço a vocês aí o convite e fico à disposição dos alunos aí, se alguém tiver alguma pergunta que a gente não teve tempo de responder ou alguma coisa depois, é só me mandar no e-mail olimpio.barros@mackenzie.br. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado. Quer fazer alguma consideração? Não, eu só realmente gostaria de agradecer pela disponibilidade do professor Olímpio, né, que gentilmente cedeu seu tempo para apresentar a palestra, aqui bastante relevante sobre os temas, né, que nós estamos discutindo, que trouxe muitas informações, né, atuais sobre o que é os sistemas, que são os sistemas de transporte inteligente, como estão sendo aplicados pelo mundo, né, alguns desafios aí enfrentados, inclusive, né, algumas provocações aí que eu acho que são bastante interessantes, né, para os nossos alunos pensarem a respeito na hora de desenvolver os projetos deles aqui dentro do nosso projeto Cidades Inteligentes. Então, é só isso. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Olímpio. Obrigado. Uma boa noite a todos. Nos vemos na quinta-feira, 3h05 da tarde. Temos mais uma palestra sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não percam. Obrigado a todos. Uma ótima noite.